nosso programa hoje é mais um resumo, como nós fizemos na eleição lá do dia 2 de outubro, né? Nós fizemos uma série de comentários e a gente vai repetir esses comentários aqui hoje com relação às eleições do dia 30, onde foi eleito com uma margem de 2.100.000 votos a mais o Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva. Nós tivemos aí uma vitória, para mim, surpreendente, do Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul, né, que ele deu uma bela de uma virada. Aqui em São Paulo, infelizmente, nós vamos extrema-direita com esse Tarcísio. Não tenham dúvidas disso, que todo o refúgio lá do Bolsonaro vai vir para cá, para São Paulo, né? Nós temos um governador reeleito que é lá do Espírito Santo, o Renato, que é um cara que foi muito elogiado no seu primeiro governo. Mas eu sei que ele derrotou um cara do Bolsonaro lá. E na Bahia, a virada do PT, né, que foi impressionante. Ele tirou fora o ACM Mulato. Basicamente é um resumo geral. As eleições foram muito emocionantes, né, pau a pau, do começo ao fim. E mostrou, né, que a urna eletrônica é uma tecnologia absurdamente fantástica, brasileira, que você imagina, Marcelo e Júlio, se fosse antigamente no voto de papel, o que ia dar essa eleição, né? Mas foi interessante, até o último minuto ali, a gente ainda estava torcendo, né? Mas é isso, em linhas gerais é isso, e depois vamos aí entrar para os comentários do nosso dia a dia, né? E aí, Marcelo, como é que acompanhou a eleição? Como é que acompanhou? Como é que foi o domingo, o dia de emoções, né? Eu acho que se fosse em papel, como você comentou, talvez fosse até o dia da posse. Essas contagens e recontagens aí, porque a gente sabe que não ia dar. Se com papel, com a eletrônica já teve tentativa de interferir na eleição, né? Você vê com a Polícia Rodoviária Federal amiga. Então você imagina se fosse no papel, que coisa que ia rolar, né? As urnas grávidas, aquelas células, aquelas histórias que a gente já conhece, a gente já comentou aqui, ia acontecer, né? Marcelo, mas não vamos esperar a auditoria do Exército. Parece que até a próxima eleição ela sai. Vamos esperar. Também não comemora. Acho que o relatório sumiu, eles perderam o relatório. Eles não têm o relatório. E nem vão se arriscar, né, Marcelo? Porque, por exemplo, com a vitória aqui do caso do Tarcísio, com a vitória de outros governadores bolsonaristas, de toda a bancada na Câmara Federal, toda a bancada no Senado, você acha que eles vão querer fazer recontagem de votos? Acho muito difícil. Acho que esse assunto está superado e vai para o folclore, né? E as viúvas? O que vocês estão achando das viúvas? Do Bolsonaro? Olha, Marcelo, só para provocar as viúvas, eu vim hoje até de camiseta vermelha, né? Como vocês devem ter reparado, né? Na verdade, eu tenho que fazer uma homenagem aos camaradas, né? Aos camaradas Geraldo Alckmin, ao camarada Armínio Fraga, ao camarada Henrique Meirelles, ao camarada André Lara Rezende, né? A camarada Simone Tebet, né? A nossa Rosa de Luxemburgo, né? Então eu já botei a camiseta porque vai que a gente resolve fechar alguma igreja aí ou invadir alguma propriedade, eu já estou preparado, né? Não. Eu preciso tomar cuidado porque eu moro. Já está na lista. Vai ser o primeiro a ser invadido, vai ser o Morro do Maluco. Relativamente grande, numa casa relativamente grande. Então, quantos quartos você tem aí, Jean? Quantos quartos? Aqui tem 3, lá no Guarujá tem 4, então não dá para pegar bastante gente.
Vamos mexer nisso aí. Mas eu falei da camiseta vermelha, mas na verdade, Marcelo, eu estava querendo era fazer o programa com uma camiseta igual que a Michelle usou para votar, né, com a bandeira de Israel. Você falou das viúvas, né? Israel, vocês devem saber, lógico, né, aquele estado que tem um controle rigoroso de porte de armas de fogo, né, por parte dos cidadãos, né, e tem uma legislação bastante liberal em relação ao aborto, né? Então, eu acho que a gente vai sentir falta dessas coisas absurdas que aconteceram esse tempo todo aí no governo Bolsonaro, né? E falando na Michelle, já eu quero também, se você me permite me alongar um pouquinho aqui, eu quero prestar uma homenagem a esses personagens caricatos todos que escreveram essa página infeliz da nossa história, né? E que foram motivo aqui das nossas lives, nessas 40 e poucas lives que a gente fez, sempre tinha um bufão desse com alguma história interessante aí para a gente ficar com raiva e se divertir ao mesmo tempo, né? E eu quero fazer essa homenagem antes que eles se transformem em churume, né? Eu estou falando aqui, é claro, vocês vão lembrar de mais alguém, porque eu não consegui lembrar de todos, né? Eu estou falando aqui do Alan dos Santos, eu estou falando aqui do Queiroz, eu estou falando do Roberto Alvim, ou vocês lembram aquele secretário de Cultura que fez aquela live com a estética nazista, né? Eu estou falando aqui do advogado do Anjo, né, do Frederic Hassef, né? Estou falando aqui do Sérgio Camargo, da Fundação Palmares, eu estou falando da Sarah Winter, olha só, lembrei da Sarah Winter, cara. Eu estou falando do Bob Jefferson, eu estou falando do Daniel Silveira, eu estou falando do Sérgio Reis, o velho da Havan, a gente não pode esquecer, esse deu tanto assunto para a gente aqui, né? Do Carlos Wieser, eu estou falando do grande general Heleno, do Adrilho Jorge, não vamos esquecer o Adrilho Jorge, né? Da doutora Nise Yamaguchi, da capitã Cloroquina, do cabo Dominguete, grande cabo Dominguete também, né? Estou falando do Augusto Nunes, estou falando aí do Osmar Terra Plana, da Zambelli, do Zé Trovão, do Pazuello, da Damares, né? Se bem que esses últimos ainda têm uma sobrevida aí por conta que foram reeleitos, né? E eu peço perdão se eu esqueci de alguém, mas a gente não vai sentir saudade dessas figuras, né? E o pior de tudo é que eu estava dando uma olhada aqui nesse meio tempo e estava vendo, né? Aquele Hélio Negão foi reeleito, Pazuello foi reeleito, Carlos Jordi, né? Essa figura magnânima, o Crivella foi eleito. Isso é no Rio, né? Então, depois a gente vai ver São Paulo. O Rio elegeu o Pazuello, não foi um dos mais votados. Pazuello como o segundo mais votado, né? A primeira foi Daniela do Vaguinho. Mas sabe o que eu acho, Jean? Eu acho que essa turma aí, esses que eu citei até num tom meio irônico, vão desaparecer, mesmo os com mandato. Eu não acredito que o Lula vá, já entrando numa análise aqui que depois a gente faz com mais calma, esse pessoal todo vai perder força. Dos 99 que o PL elegeu, quantos tem ali que são bolsonaristas, daqueles que babam mesmo, que cospem enquanto falam? 9, 10%. Não passa disso. O resto compõe. Eu acho também que a pauta bolsonarista vai dar uma quebrada, vai dar uma esfacelada, né? Não a pauta de direita, Marcelo, a pauta de extrema direita. Bolsonarista, a pauta bolsonarista é um mix, né? Ela não é só conservadora, ela não é só de direita, né? O liberal, ela não é, e ela também tem um pouquinho o seu lado fascista, né? No Deus, Pátria e Família, né? Vamos lembrar do integralismo, né? Que as pessoas repetem e não sabem nem o que estão falando, né? Claro. Não leem sobre o integralismo, não sabe o que é, não sabe que foi o braço fascista no Brasil, né? E eles ficam repetindo isso. De novo, isoladamente, ninguém aqui é contra Deus, ninguém isoladamente é contra a pátria, e ninguém isoladamente é contra a família. Agora, essas três coisas juntas, dê um passo para trás quando você ouve alguém gritando isso na rua. É explosivo.
Marcelo, mas eu acho que daqui para frente vai acontecer uma coisa boa. Eu acho que Deus vai voltar a ser uma convicção pessoal ou de grupos religiosos. Eu acho que a noção de pátria a gente vai trocar aos poucos pela noção de nação, sabe? Que é mais ampla, que não tem esse apelo bélico, vamos dizer assim, né? E a família, cada um vai cuidar da sua. A pauta de gênero, a pauta de costumes, isso vai tudo para o fundo da gaveta. Esse é um dos lados bons desse resultado da eleição. Isso é uma verdade, né? Eu acho que tem um lado positivo que a gente vai demorar ainda um pouquinho, uns meses aí para dar uma acalmada, né? A gente sabe disso. O Bolsonaro ainda tem 2 meses para perturbar e ele vai aprontar dele, você não tenha dúvida. Mas como você falou da Michelle, eu queria agradecer a Michelle também, viu, o Júlio? Vale. Porque ela orou bastante lá para tirar os demônios do palácio, lembra? E conseguiu, né? Ela conseguiu, então eu tenho que dar os parabéns, Sim. né? Talvez na língua dos anjos, eu não sei qual que é como ela fez, mas um dos principais demônios ela tirou mesmo. E dizem as más línguas que ela está também já em vias de expulsar o demônio de dentro de casa, né? Pelos potãs, pelas fofocas que a gente escuta aí.